Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente seguro, como se uma voz silenciosa dissesse: pode parar, você está amparado agora? E se por esta noite você aceitasse que não precisa ser a versão perfeita de si mesmo para merecer o descanso? Você chegou até aqui. O dia foi longo. Algumas ideias ficaram presas, outras passaram rápido demais. Agora, não há mais nada a provar para ninguém. Você só precisa permitir que a noite faça o seu trabalho de cura. Vamos caminhar juntos por ensinamentos simples que falam com o seu coração e a sua mente de forma suave e clara. O ritmo será lento. Você vai respirar devagar, vai escutar com calma e o seu interior aprenderá a se aquietar, como quem encontra um refúgio muito seguro. Fique comigo. Se sentir que esta paz faz sentido, deixe-a entrar um pouquinho mais a cada palavra. Feche os olhos por um momento. Sinta o toque do seu corpo na cama. Deixe os ombros caírem, o maxilar relaxar e a testa ficar serena. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure a respiração por um instante. Solte o ar devagar, pela boca ou nariz, contando até 6. Repita esse ritmo tranquilo. A cada vez que o ar sai, uma pequena tensão se afasta. A cada vez que o ar entra, a tranquilidade se aproxima. Você não precisa ter o controle de tudo. Apenas precisa abrir espaço para que a calma te encontre. Se um pensamento agitado surgir, apenas observe-o e deixe-o seguir, como uma nuvem branca que cruza o céu sem pressa. As lições que se seguem são gentis. Elas falam sobre uma coragem silenciosa, sobre tirar as armaduras do dia, sobre confiar no escuro. É um treino simples para olhar para dentro com carinho e ensinar a mente a adormecer com leveza. Não há complicação aqui. É a simplicidade da verdade. Basta ouvir e permitir que o sono chegue. Se fizer sentido para você, vamos começar esta jornada. Lição 1. A força de descansar sem culpa de parar. Você já sentiu que, mesmo deitado, há uma corrida interna acontecendo, como se o dia não tivesse realmente acabado e, ao parar, você estivesse desobedecendo a alguma regra secreta? E se, por esta noite, a sua maior prova de força fosse justamente dizer chega por hoje e permitir que a própria vida te sustente por algumas horas? Fique comigo até o final e deixe a respiração mais lenta enquanto ouve. Se alguma frase trouxer um alívio ao seu peito, guarde-a como um mapa para o amanhã. Apenas isso, sem pressa. A calma sempre encontra quem não a evita. Você passou o dia agindo, respondendo a pedidos, tentando dar conta do impossível. O mundo parece exigir um movimento sem pausa, como se ficar parado fosse ser esquecido. Mas há uma coragem que não aparece nas redes sociais ou nos currículos. A coragem de simplesmente parar. Descansar sem sentir culpa é dizer para si mesmo que a sua vida não precisa de uma prova de valor para continuar existindo. É ter a confiança de que o silêncio também trabalha a seu favor. Quando você fecha os olhos e respeita o seu cansaço, algo interno se organiza. Isso não é desistir. É se alinhar com o jeito natural do seu corpo e da sua mente. Sinta o peito subir e descer de forma suave. Deixe o ritmo da respiração ser o seu guia. Ao inspirar, imagine que você está reunindo presença e cuidado. Ao expirar, permita que toda a pressa se dissolva. Este gesto pequeno ensina o seu corpo a se sentir seguro. E a sensação de segurança abre a porta para o sono. Você não precisa forçar a noite a acontecer. Apenas precisa não atrapalhar o caminho da calma. Se isso te fizer bem, continue aqui comigo. Só o ato de escutar já começa a mudar o tom dos seus pensamentos. O imperador estoico Marco Aurélio nos ensinou a focar no essencial. O que realmente depende de você agora é a maneira como decide terminar este dia. Você pode finalizá-lo lutando contra seus próprios pensamentos
ou acolhendo o seu corpo como quem recebe um amigo exausto. Diga em silêncio que o que foi feito hoje era o seu máximo possível. Diga que a única prioridade agora é desligar o barulho interior. O seu quarto entende esse acordo quando você diminui a luz, silencia o celular e ajeita o travesseiro, como quem prepara um espaço para receber a paz. Note como a cama te apoia. Ela não pergunta quem você é ou o que fez. Ela apenas te recebe. O sono não é um prêmio para os mais produtivos, é uma parte fundamental da vida. Ele te sustenta, conserta o que quebrou e limpa o excesso. Se a mente tentar listar tarefas para amanhã, agradeça a intenção de te proteger e prometa a si mesmo que você as verá amanhã. Por agora, o único trabalho é descansar. O descanso é a base que sustenta todas as outras tarefas. O filósofo Sêneca diria para usar a sua energia onde ela retorna mais forte. À noite, investir em tranquilidade rende um dia seguinte mais claro e focado. Imagine que existe uma oficina serena dentro de você. As ferramentas estão voltando aos seus lugares. O que estava quente demais está esfriando. As memórias estão sendo organizadas em prateleiras. O corpo está costurando pequenos desgastes que não se pode ver. A emoção que estava agitada está encontrando um nível confortável. Por fora, parece que nada está acontecendo. Por dentro, um trabalho preciso está em curso. Parar é apenas permitir que esse cuidado aconteça. Se você gostou, guarde a imagem dessa oficina na sua mente. Ela é um atalho para o seu subconsciente saber que pode relaxar. Traga a imagem de uma vela firme em um ambiente calmo. A chama não faz barulho pedindo atenção. Ela simplesmente existe. A sua coragem nesta noite é igual, silenciosa, mas constante. A cada inspiração, você protege essa chama da corrente de pensamentos que tenta apagá-la. A cada expiração, você afasta a urgência e abre espaço para a serenidade. Epicteto nos lembraria que a verdadeira liberdade está na resposta que você escolhe dar. Escolha responder com uma gentileza ativa. Menos esforço, mais direção. Fale com o seu subconsciente de maneira clara e direta. Diga: enquanto durmo, meu corpo se recupera. Minha mente aprende a ser calma. Minha vida encontra o ritmo certo. A repetição dessas frases cria caminhos internos. Ela mostra a direção que você deseja seguir. É como construir uma estrada suave para o sono te alcançar sem dificuldade. Você aponta o caminho e à noite continua o processo. Se sentir vontade de pegar o celular, chame esse impulso de impulso e deixe-o passar como a nuvem de antes. Observe como seus ombros estão descendo um pouco mais. Deixe um espaço mínimo e suave entre os dentes. Com a imaginação, alise a sua testa por dentro, como se estivesse passando água fresca. O seu corpo entende comandos simples. Quando você diz para ele soltar, ele aprende a se soltar. Quando você diz descansar, ele aprende a descansar. Deixe os seus músculos confiarem no peso que o colchão suporta. O chão faz a parte dele. Você não precisa segurar o mundo agora. Talvez uma voz interna comece a falar sobre metas e obrigações. Você pode ouvi-la sem precisar obedecer. Diga para si mesmo que hoje foi o que era possível. O que é suficiente muda a cada dia. Essa honestidade reduz a pressão. Não é preguiça, é clareza. Quem descansa bem enxerga melhor o próximo passo. Quem se desliga à noite se acende por dentro na manhã seguinte. Lembre-se de Sêneca: a pressa rouba do presente a chance de curar o que o dia feriu. Se o sentimento de culpa se aproximar, ofereça um lugar para ela descansar também. Não a expulse, nem comece uma briga. Apenas diga que você entende o papel dela, que ela tentou te manter alerta para você não falhar. Agradeça e escolha confiar. A culpa não precisa comandar a sua noite. Ela pode esperar de lado enquanto o sono faz o que só o sono consegue.
Cuidar de si agora também é uma responsabilidade importante. Esta é a forma mais madura de coragem. Proteger o seu fôlego para que você possa continuar. Note que a sua respiração está um pouco mais longa. O corpo aceitou o convite. Escolha uma frase curta que crie espaço para você. Eu me permito descansar. Repita com suavidade, sentindo a frase descer pelo peito, chegar ao estômago e se espalhar pelas pernas. Os seus pés estão um pouco mais pesados. As suas mãos estão em repouso sem esforço. É um sinal de que você está colocando o peso no lugar correto. Coragem não é apenas enfrentar as tempestades lá fora. Coragem também é respeitar a maré interna. Ação quando é tempo de agir. Repouso quando é tempo de repousar. Este ritmo simples impede o exagero e guarda energia para quando ela for realmente necessária. O passo certo agora é dormir. Não é nada grandioso, é apenas o passo correto. Se esta prática te ajudar, guarde-a na sua mente para usá-la até mesmo no meio do dia, quando o mundo pedir mais do que você pode dar. Antes de fechar completamente a sua atenção, encontre 3 pequenas cenas do dia pelas quais você pode agradecer. Um olhar que te acalmou. Um gole de água fresca. 1 minuto de silêncio. A gratidão muda o foco. E o foco direciona o que o subconsciente absorve. Aquilo que você nutre antes de dormir cresce enquanto você descansa. É uma semeadura sutil que traz colheitas de paz. Imagine agora um quarto interno onde não há relógios nem urgência. Lá dentro, o tempo se curva para você. O corpo decide o que precisa ser consertado, o cérebro escolhe o que é importante guardar, o coração encontra um ritmo estável. Confiar nesse processo é sabedoria prática. A noite não te abandona, a noite te abraça. Você não está parado, você está sendo cuidado. Marco Aurélio chamaria isso de cooperação com a ordem natural. Você entrega e a natureza organiza. Traga uma lembrança simples da natureza. À beira de um rio calmo, uma árvore silenciosa, o céu depois de uma chuva. Veja com os seus olhos interiores. Note as cores, a sensação do ar. Ouça o som que mal se escuta. Permaneça ali por um instante. Quando a mente tentar falar alto, mostre essa imagem e decida continuar olhando, como quem aprecia um quadro que acalma. A atenção cria descanso. O descanso cria clareza. A clareza mostra o caminho. Deixe o ar entrar um pouco mais fundo e sair ainda mais suave. Se alguma parte do seu corpo estiver pedindo atenção, envie a sua respiração para esse lugar e diga que está tudo bem. Diga que não há cobrança nesta noite. Diga que a pausa é segura. O corpo escuta isso como quem recebe um cobertor quando está frio. Ele se ajusta e aceita. Se este cuidado te faz bem, lembre-se no meio da semana de incluí-lo entre as suas tarefas. 2 respirações longas antes de começar a próxima atividade. Pense em alguém que você admira pela calma e não pelo barulho que faz. Observe como essa pessoa escolhe palavras simples. Ocupa pouco espaço por fora, mas muito espaço por dentro. Traga um pedacinho dessa presença para si mesmo. Essa referência te ensina sem exigir esforço. Ela mostra que a firmeza pode ser silenciosa. Epicteto diria: ninguém pode roubar a sua serenidade sem a sua permissão. Hoje, você escolhe protegê-la. Agora, afaste a ideia de desempenho. Não existe nota para o sono. Não há uma linha de chegada. Existe apenas o momento de entregar o corpo ao cuidado da noite. Você fez o que pôde. Você está aqui. Há bondade suficiente neste instante para sustentar o seu repouso. Quando os pensamentos voltarem, agradeça e deixe-os seguir, como quem vê um pequeno barco descendo um rio. Você não precisa embarcar nele. Você fica na margem e apenas observa ele se afastar. Para terminar, respire devagar e diga para si mesmo com clareza: parar é seguro. Descansar
é parte do meu caminho, e a vida continua cuidando do que é importante enquanto eu durmo. Sinta essa verdade se acomodar dentro de você como um livro guardado na prateleira certa. O quarto interno se acalma suavemente. A chama da vela continua firme, pequena e suficiente. O sono se aproxima como um amigo que conhece a sua casa e não precisa bater forte na porta. Lição 2. A entrega da armadura do dia. Você já sentiu que o seu rosto está cansado de sustentar papéis que não mostram toda a sua verdade? O dia exige respostas rápidas, uma postura forte, sorrisos que nem sempre são espontâneos. Agora, com a casa quieta, você pode devolver ao seu corpo o que é dele por direito: repouso, a simplicidade da verdade e um bom silêncio. Se estas palavras te trouxerem conforto, fique comigo até o final. Permita que a noite trabalhe em você enquanto apenas escuta, como quem observa um rio fluir e sente a água ir embora lentamente. A armadura que você veste lá fora não é uma mentira, é uma ferramenta. Ela serve para passar por reuniões, para apoiar alguém mesmo quando você precisa de ajuda, para seguir em frente quando tudo dentro de você pede uma pausa. Mas uma ferramenta que fica no rosto sem descanso, cansa, aperta e deixa marcas internas. Marco Aurélio falava sobre a importância de escolher a nossa atitude diante do que acontece. Aqui, a escolha é soltar. Inspire contando até 4. Prenda o ar por um breve e suave instante. Expire contando até 6. Na medida em que o ar sai, imagine que um elástico está se desfazendo atrás da sua cabeça. A testa fica leve, os olhos desaceleram, a boca relaxa. Debaixo da máscara, você ainda está lá. Sêneca nos lembrava que nos machucamos mais com o que imaginamos do que com os fatos reais. Hoje, muitos julgamentos te acompanharam. O de ter que parecer competente, o de ter que ser inabalável, o de ter que ter sempre uma solução. À noite, o seu tribunal interno pode ser fechado. Você não precisa se defender, não precisa provar sua inocência. Você só precisa existir, como uma montanha que não precisa explicar suas rochas para o vento. Se você sentir que isso te traz alívio, salve este áudio para repeti-lo antes de dormir e deixe que a repetição ensine o seu corpo a confiar mais rapidamente. Epicteto nos ensinou a diferenciar o que podemos controlar do que não podemos. Você não controla o que os outros esperam de você enquanto dorme, nem o que já foi dito ou feito. Mas agora, você controla este pequeno ato: dar um nome e soltar. Se vier uma lembrança, chame-a de lembrança. Se vier uma cobrança, chame-a de cobrança. Ao nomear, o pensamento perde a força. Ele para de te controlar por dentro e se torna algo que passa, como uma sombra que muda com o movimento da lua. Você não precisa lutar contra a sombra. Basta acender um pouco de presença. Traga para perto a imagem de um cabide silencioso ao lado da sua cama. Nele, pendure a expressão de quem precisa saber tudo, a de quem não pode se abalar e a de quem está sempre pronto para responder. Pendure também aquela voz que repete que você deveria ter feito mais. O cabide suporta o peso que não é para o seu pescoço. O ambiente fica mais leve. O seu rosto reencontra o seu próprio formato, sem pressa, sem pose. Toque o seu rosto com a imaginação, como quem tira uma poeira fina. O corpo entende sinais gentis muito melhor do que ordens rígidas. Talvez o medo apareça e pergunte: e se, sem a máscara, descobrirem que eu sou frágil? Mas a noite sabe guardar o que é delicado. É como um quarto escuro onde uma semente descansa antes de começar a crescer. A semente não precisa parecer uma árvore para ter o seu valor. A sua verdade não precisa ser uma performance para merecer o sono. Diga em seu interior, com uma voz bem baixa: esta noite eu paro de atuar e começo a me recuperar. Repita suavemente:
A repetição abre trilhas no seu subconsciente, como quem marca um caminho de casa até o parque. Por essa mesma trilha, a calma te encontra mais rápido. Faça um inventário da bondade que não foi notícia hoje. Lembre-se de quando você escolheu escutar sem interromper, de quando você não humilhou alguém, mesmo tendo a oportunidade, de quando você disse não para proteger o que é importante para você. Esses pequenos gestos têm mais valor do que um rosto imbatível. Eles não precisam da máscara, eles nascem do seu centro mais profundo. Deixe que essa lembrança te aqueça o peito como um chá quente nas mãos. O sono gosta de uma verdade tranquila, não de um palco cheio de luzes. Se a sua mente tentar colocar a máscara de volta, agradeça. Ela só quer te manter seguro. Diga a ela que, por algumas horas, quem toma conta é o descanso. O sono é um vagabundo eficiente que trabalha em silêncio. Ele organiza as lembranças, diminui o barulho e costura pequenos rasgos. Você não precisa ficar checando o processo. Solte o maxilar, deixando um pequeno espaço entre os dentes e deixe a língua repousar. Sinta a gravidade cuidar das suas mãos e dos seus pés. A gravidade é um abraço sutil. Permita-se ser abraçado. Existe uma paz que vive nas coisas mais simples. O contato do lençol na sua pele, o som distante da sua casa, o ritmo da sua respiração quando você não tenta controlá-la. Apenas observe sem forçar. Quando a mente tentar puxar assuntos de amanhã, diga: amanhã teremos tempo e luz para isso. Hoje, a luz é a que vem de dentro. E quando a luz é interna, a máscara perde o sentido. Você não precisa parecer nada para o seu próprio coração. Ele já conhece o seu nome. Marco Aurélio escrevia de madrugada sobre como treinar a mente para reagir com serenidade. Você pode fazer esse treino agora, sem esforço. Ao inspirar, pense clareza. Ao expirar, pense gentileza. Clareza para ver que a máscara foi útil durante o dia. Gentileza para deixá-la no cabide. A cada ciclo de respiração, o seu rosto volta para casa, como se a sua pele se lembrasse do próprio descanso. Se esta prática te fizer bem, compartilhe com alguém que também carrega muito no rosto. Convide-o a seguir esta jornada de noites mais leves. Há uma beleza em ser simples e comum à noite. Ninguém te pede para brilhar. Ninguém te cobra uma palavra. Aqui, você é apenas um corpo que respira e um coração que pulsa. Essa simplicidade é um remédio poderoso. Ela remove as camadas que te machucam. Se uma emoção muito forte surgir, não a esconda. Apenas dê um lugar para ela sentar perto de você. Diga: eu te vejo. Se quiser, podemos conversar amanhã. Por enquanto, você fica aqui comigo, em silêncio, enquanto eu adormeço. Talvez você estranhe o seu próprio rosto sem esforço. Pode parecer esquisito, como caminhar descalço depois de muito tempo usando sapatos apertados. Dá uma liberdade que incomoda no começo, mas logo o chão ensina um ritmo mais natural. Sinta isso no seu rosto, nos seus olhos, na sua boca. Não é um sorriso de fotografia. É a boca de quem pode descansar. Não é um olhar de alerta. É o olhar de quem confia na escuridão. É assim que o sono reconhece o seu lar. Quando o guardião interno abaixa a lanterna. Sêneca diria para economizar a angústia. Hoje, economize também a expressão de quem precisa se defender de tudo. As defesas são importantes durante o dia. À noite, elas se tornam um muro entre você e o sono. Abaixar os muros internos é um ato de confiança no que você já construiu. Você não fica vulnerável. Você fica aberto para ser cuidado por algo que é maior do que o seu próprio esforço. É uma coragem tranquila e ela pertence a você. Agora, deixe que as frases fiquem ainda mais curtas. Eu consigo dormir sendo eu. Eu posso respirar sem um papel para atuar. Eu posso descansar sem precisar de aplausos. Repita como um mantra suave, sem buscar a perfeição.
Se for agradável, guarde este momento como um pequeno ritual e use-o sempre que o seu rosto estiver cansado. A mente aprende com a repetição calma. O corpo agradece com um sono profundo. Antes de encerrar, olhe para dentro como quem olha um lago à noite. A superfície reflete pouco, mas por baixo há muita vida. Você não precisa ver tudo para poder confiar. Basta sentir o peso agradável do corpo na cama e o ar indo e vindo, contínuo, constante. Se surgir a vontade de mudar algo, mude apenas a posição do travesseiro. O resto, a noite sabe como fazer. Lição 3. O saber silencioso do corpo. Você já percebeu que o corpo revela verdades quando a sua mente está esgotada? A cabeça corre em todas as direções, mas o corpo fala de forma baixa e precisa. Ele pede menos luz, um cobertor que envolva, um ritmo mais lento. Se você o escutar, ele te guiará como um amigo de longa data guiaria o caminho de volta para casa. Feche os olhos por um momento, sinta a sua própria respiração por dentro. Sinta o ar entrando como quem abre uma janela e o ar saindo como quem apaga uma vela muito devagar. Sem pressa. Você não precisa solucionar nada agora. Você precisa apenas sentir. O corpo guarda lembranças que não dependem do raciocínio. Ele reconhece sinais simples. A temperatura que convida ao repouso, a maciez do lençol, a gravidade que sustenta o peso sem julgar. Marco Aurélio nos lembrava que a natureza estabelece a medida de cada coisa. Nesta hora, a medida é pequena, suave e suficiente. Pouco é mais, menos esforço traz mais sono, menos controle traz mais confiança. Dê ao corpo esse pouco que para ele é tudo, quietude e atenção gentil. Vamos estabelecer um gesto simples. Inspire contando até 4, como quem sente a maré subir. Segure por um instante, curto e leve, apenas para sentir a sua presença. Expire contando até 6, como quem devolve ao mar o que não precisa levar para a cama. Nesse final da expiração, surge um pequeno silêncio. Esse silêncio te ensina a parar de tentar forçar a noite. A noite se aproxima quando percebe que você não a está puxando pela mão, mas apenas abrindo a porta para ela entrar. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade dos fatos. A mente cansada aumenta os ruídos, cria urgências e revive cenas. O corpo, no entanto, só conhece o que toca. Toque o travesseiro com o seu rosto e deixe a sua pele aprender o caminho do descanso. Deslize a ponta dos dedos no tecido do lençol. Sinta o peso das suas pernas se entregando ao colchão. Observe o seu peito subir e descer, como um barco que não precisa de remos. Aqui, o concreto é o seu aliado. Onde há sensação real, a invenção do medo perde a sua força. Epicteto ensinava a cuidar do que está ao nosso alcance. Agora, está ao seu alcance escolher onde a sua atenção repousa. Escolha uma palavra curta para acompanhar a sua respiração. Na inspiração, diga para si, sinto. Na expiração, diga, descanso. Sinto, descanso. Essas duas palavras criam um balanço suave, como o de uma rede presa em árvores fortes. Na rede, quem te sustenta é o próprio tecido do seu corpo. Você não precisa provar nada para o sono. O sono reconhece quem se entrega de verdade. Traga uma imagem carinhosa. O seu corpo é como uma casa de tijolo antigo, sólida, com um quintal silencioso nos fundos. Durante o dia, a sala da frente recebe as demandas, as visitas e o barulho. Agora, você atravessa o corredor até o quintal. O chão é de terra limpa. Há uma cadeira simples sob um céu sem pressa. Sente-se nessa cadeira invisível. Deixe os ombros caírem como malas que chegaram ao destino. A nuca relaxa. O maxilar abre um pequeno espaço. O seu corpo ocupa o lugar que sempre foi dele. Observe os seus pés. Eles carregaram o mundo hoje, mesmo que você não tenha percebido. Dedique a eles 1 minuto de atenção. Imagine uma água morna envolvendo cada dedo.
A água sobe até os tornozelos, levando consigo os grãos finos do cansaço. Suba a atenção pelas panturrilhas, agradeça por elas terem te mantido em pé. Nas coxas, entregue o peso ao colchão de uma vez, como quem solta uma mochila. No quadril, solte as tensões internas, permitindo que a respiração chegue mais ampla. Este mapa é simples, mas ele te devolve ao seu próprio território. Marco Aurélio escrevia sobre treinar o olhar para o que é essencial. Você pode treinar isso agora com frases curtas que o seu corpo entende. Eu confio no meu ritmo. Meu corpo sabe o caminho do sono. Parar é seguro. Não é preciso forçar a crença. Basta plantar a semente da repetição calma. A repetição cria trilhas no campo do seu subconsciente. Por essa mesma trilha, a serenidade te encontrará amanhã, com menos esforço, como quem volta a um endereço que já conhece. Se um pensamento exigente aparecer, pedindo para que você reavalie o dia inteiro, responda com gentileza. Eu ouvi você. Agora eu deixo o corpo guiar. Não é rejeitar a mente, é apenas escolher o condutor certo para esta parte da jornada. De dia, a mente dirige. De noite, o corpo conduz pelo caminho curto, silencioso e sem curvas. Quando o corpo assume, a velocidade diminui e a paisagem fica serena. Com prazer, aqui está a continuação do roteiro, com as lições 4 a 20 estendidas, mantendo a estrutura, o estilo suave e a linguagem simples, garantindo que cada sessão se aproxime do volume desejado e atenda ao propósito de reprogramação subconsciente para o sono. Estoicismo para um sono de paz e reprogramação interior. Lições 4 a 6. O foco no controle interno e a arte de observar. Lição 4. O poder de escolher a única coisa que você controla. Você já se sentiu como um pequeno barco à deriva em um oceano agitado, onde as ondas gigantes da vida, as opiniões alheias e os acontecimentos do dia parecem estar fora de qualquer controle seu? O dia a dia nos ensina, quase que por reflexo, a tentar dominar o que é, por natureza, indomável. A opinião que os outros formam sobre nós, o humor inesperado do tempo ou do chefe e, principalmente, tudo aquilo que já se concretizou e pertence ao passado. Essa luta para controlar o incontrolável é a principal causa da sua agitação noturna. Agora, deitado, a proposta é simples, mas poderosa. Você está sendo convidado a trazer todo o seu foco, toda a sua energia mental de volta para o único ponto que você pode realmente controlar, a maneira como você escolhe responder e reagir a este exato momento. É a sua atitude interna, a sua aceitação ou resistência, que está inteiramente sob o seu domínio. Feche os olhos um pouco mais. Deixe que a sua testa se alise, como se fosse um lago espelhado que acabou de perder todo o vento e está pronto para refletir a lua em paz. O ensinamento que está no centro da filosofia estoica e que foi destrinchado pelo sábio Epicteto é a distinção clara e inegociável entre aquilo que está sob o seu poder, os seus pensamentos, os seus julgamentos, as suas escolhas e aquilo que está inequivocamente fora dele. Pense bem, você não pode controlar se o vizinho que mora ao lado fará um barulho inesperado durante a noite ou se a reunião de trabalho de amanhã será tranquila ou cheia de dificuldades. No entanto, você tem o poder absoluto sobre a sua aceitação desta realidade noturna. A aceitação aqui não significa que você goste do barulho ou do desafio. Significa apenas que você reconhece o que é como um fato imutável do presente e, a partir desse reconhecimento, você escolhe com calma o que fazer com a sua própria mente. É um ato de inteligência. A luta para mudar o que não pode ser mudado é exaustiva. A aceitação te liberta para o descanso. Imagine por um momento que a sua mente é como um jardim secreto. Durante o dia, muitas pessoas jogaram sementes ali sem pedir permissão. Sementes de preocupações urgentes, de críticas inesperadas, de planos apressados e agitados.
À noite, você se torna o único e responsável jardineiro desse espaço. Você pode olhar para essas sementes de agitação e dizer a elas com firmeza e gentileza: estas sementes não têm permissão para brotar e crescer enquanto eu durmo. O segredo é que você não precisa arrancá-las com força, o que geraria mais barulho. Você apenas retira a sua atenção, que é a sua energia mais vital, e a sua energia de regá-las. A atenção é o seu recurso mais valioso, como a água para o jardim. Escolha usá-la apenas para regar a semente da calma. O que não é nutrido, murcha. Perceba agora que a grande maioria das suas preocupações ativas neste momento são, na verdade, como fantasmas de memória de coisas que já se foram, ou fantasmas de ansiedade de coisas que ainda não existem. Elas não possuem substância física, mas a mente, por hábito, as transforma em realidades urgentes. O filósofo imperador Marco Aurélio nos ensinava a nos perguntarmos com honestidade: este medo ou esta preocupação que sinto agora me traz algum benefício ou me torna uma pessoa melhor neste instante? A resposta, quando se busca o sono, é sempre não. O medo noturno não é construtivo, é um consumo desnecessário de energia que não oferece nenhuma solução prática. Vamos praticar o que chamamos de recuo estoico. Traga à sua mente uma única situação que te causou incômodo ou agitação durante o dia. Não permita que a sua mente a reviva em detalhes dolorosos. Apenas a veja de longe, como se fosse uma fotografia estática ou um quadro pendurado na parede de um museu. Agora, faça a pergunta estoica: o que nesta cena ou nesta foto eu realmente tinha poder de controlar? A sua ação, a sua palavra, a sua respiração, o seu julgamento. Todo o resto é apenas o cenário externo. Escolha deixar o cenário agitado fora da porta do seu quarto e traga para dentro apenas a lição aprendida e, mais importante, a sua respiração tranquila. Inspire profundamente e diga em seu interior, com a certeza de quem toma uma decisão: eu aceito com tranquilidade o que eu não posso mudar. Expire o ar e diga: eu me concentro pacificamente no meu centro inabalável. Repita isso de forma muito suave, sem forçar um ritmo rápido. A repetição dessa verdade fundamental ensina ao seu subconsciente que a verdadeira segurança e a estabilidade não se encontram no controle dos eventos externos, mas sim na firmeza e na paz que você constrói internamente. Você se torna, assim, um pilar imóvel, e as preocupações que passam são vistas apenas como uma névoa fina que flutua ao redor, sem jamais tocar a sua base. Se a sua mente teimosa tentar argumentar, dizendo que você deveria estar agora mesmo resolvendo mentalmente algum problema, lembre-se da profunda sabedoria de Sêneca. Não é a pressa desenfreada que te transforma em um ser sábio, mas sim a pausa estratégica. A melhor e mais eficaz solução para todos os problemas que surgirão no amanhã é um corpo e uma mente que estão profundamente e completamente descansados. O sono não deve ser visto como uma perda de tempo produtivo. Ele é, na verdade, o investimento mais inteligente e mais essencial que você pode fazer na sua capacidade real de lidar com o mundo de forma eficaz e calma. Deixe a sua atenção deslizar de forma muito lenta e suave por todo o seu corpo, começando do topo da cabeça até a ponta dos seus pés. A cada centímetro do seu corpo que você toca com a sua mente, repita a frase: aqui, a única coisa que eu controlo de verdade é a minha entrega total ao apoio. Sinta o peso dessa entrega. Sinta como a sua cabeça se entrega ao travesseiro. Sinta como os seus ombros se entregam ao colchão. Sinta como as suas pernas se entregam completamente à força da gravidade. O ato de se render a esse apoio, de soltar o peso, é o seu maior poder de controle neste instante.
Você está agora ativamente reprogramando a sua mente para criar uma nova e saudável associação. A de que a cama não é um lugar de ansiedade ou de tentativa de resolução, mas sim um lugar de liberdade para soltar. O seu cérebro, a parte mais antiga e protetora dele, está aprendendo que a palavra dormir é sinônimo de estar seguro. Essa profunda segurança interna é a essência do estoicismo. Encontrar a sua fortaleza interna, a sua cidadela de paz e escolher conscientemente habitá-la. Para concluir esta lição transformadora, imagine que você está segurando uma lanterna suavemente acesa. No meio desta noite, a lanterna não tem a capacidade ou a necessidade de iluminar o mundo inteiro. Ela ilumina apenas o metro exato que está à sua frente. Esse metro, neste momento, é a sua respiração, a sua calma interior e o seu corpo deitado e pesado. Escolha iluminar apenas isso agora. O universo inteiro e todos os seus problemas podem esperar pacientemente pela luz do amanhecer. Você é mais do que forte o suficiente para permitir-se parar. Lição 5. Soltar a ansiedade do amanhã. Premeditação dos males. Você já tentou, de forma exaustiva e inútil, viver o dia de amanhã hoje, sentindo de forma amplificada e antecipada todas as preocupações, exigências e potenciais dores com 24 horas de antecedência? A sua mente, num esforço equivocado e até carinhoso de te proteger de sustos, tenta adivinhar e prever todos os problemas futuros, todas as dificuldades possíveis. Mas esse hábito mental é, na prática, como pagar antecipadamente por uma dor que muito provavelmente nem sequer chegará a acontecer. A noite, em sua sabedoria, não é o tempo designado para que você planeje catástrofes ou crie roteiros de falhas. Ela é, fundamentalmente, o tempo de preparar e consolidar a sua força e a sua resiliência para enfrentar o que quer que a vida traga. A prática estoica, conhecida como premeditação dos males, praemeditatio malorum, não é, de forma alguma, um convite para sofrer antes da hora. O seu objetivo verdadeiro é o oposto. Ela significa, na verdade, que você reconhece com a maior clareza possível que a vida é feita de ciclos e que ela trará, inevitavelmente, momentos de altos e baixos, e que, mais importante, você tem a capacidade interna de enfrentá-los. Mas esse reconhecimento essencial deve ser feito com a mais absoluta calma, e não com o pânico que rouba o seu fôlego. Na cama, esta premeditação se transforma em um exercício prático de aceitação serena e pacífica do ciclo da vida. Quando, de forma insistente, a sua mente agitada trouxer um problema que pertence ao dia de amanhã, você tem o poder de escolher não começar a resolvê-lo. Apenas olhe para a preocupação mental e diga, com a convicção de um estoico: eu reconheço que essa dificuldade é uma possibilidade. Eu me preparo, sim, mas eu me recuso a sofrer ou a me esgotar por isso agora. Ao fazer isso, você está estabelecendo uma separação saudável entre o planejamento prático, que deve ser feito de dia com clareza, e o sofrimento inútil, que é o que rouba o seu precioso sono. É uma verdade da mente que o sofrimento antecipado é, na maioria das vezes, muito mais intenso e maior do que o sofrimento real quando ele se manifesta. O grande mestre Sêneca nos alertava com clareza contra o hábito destrutivo de aumentar o nosso sofrimento por uma dolorosa antecipação. Se você notar que a sua mente está, neste momento, criando um roteiro detalhado de desastres para amanhã, você tem o poder de reescrever, ou melhor, de editar esse roteiro agora, usando uma caneta de serenidade. A frase que deve guiar esse processo é muito simples. Se essa dificuldade se manifestar, eu sei que encontrarei a força e a sabedoria necessárias no momento exato em que precisar delas. Não tente, com esforço desnecessário, buscar e encontrar essa força agora, pois isso te cansará.
Apenas confie profundamente que essa força estará à sua disposição quando o momento real de necessidade chegar. Traga para perto de si a imagem mental de um cofre muito seguro e inquebrável que está instalado dentro do seu interior, no seu centro de paz. Todos os planos, as preocupações urgentes e as longas listas de tarefas que pertencem ao amanhã estão agora guardados ali, trancados com segurança. Você tem a chave desse cofre, mas decidiu que só irá abri-lo depois que o sol nascer. Diga a esse cofre em silêncio: você está completamente seguro. Eu te libero do meu cuidado e da minha fiscalização até que o amanhecer chegue. Sinta o profundo e delicioso alívio que surge quando você devolve os problemas para o seu lugar certo no tempo, no futuro. Use a sua respiração ativamente para limpar o medo e a antecipação do futuro. Inspire a confiança inabalável no seu potencial inato para lidar com os acontecimentos da vida. Expire a necessidade desgastante de saber e controlar tudo com uma antecedência irreal. A vida, em sua essência, se revela apenas passo a passo, e a filosofia estoica te treina e te capacita para que você se mantenha forte e presente no único passo que você realmente possui, o passo deste momento. O sábio Marco Aurélio nos fazia lembrar que o presente é o único e real tempo que temos. Portanto, não permita, sob nenhuma circunstância, que o futuro, que é incerto e ainda não se concretizou, roube a paz essencial do seu presente, que é agora, neste instante. Diga para si mesmo, com uma voz interna cheia de ternura e gentileza: o futuro não tem poder real sobre mim enquanto eu estou adormecido. Eu sou completamente livre e soberano no meu repouso. O seu subconsciente está, neste exato momento, absorvendo um novo e transformador padrão mental, o padrão da confiança absoluta no desconhecido. Você está aprendendo que não precisa de um mapa detalhado de todas as certezas para poder descansar, mas que precisa apenas da certeza profunda da sua capacidade de se adaptar e de ser resiliente. Esta, e somente esta, é a verdadeira e duradoura segurança estoica. Lição 6. O observador imóvel. A arte de ver os pensamentos passarem. Você já tentou, em algum momento da noite, silenciar a sua mente com uma força excessiva e descobriu que, ironicamente, quanto mais você tenta forçá-la a parar, mais barulho e agitação ela produz? Tentar parar o pensamento com força é como tentar segurar a água de um rio com a sua mão. Ela vai escapar por todos os lados. A sabedoria milenar do estoicismo, quando aliada à prática da atenção, te ensina uma técnica infinitamente mais suave e eficaz: a de se tornar o observador imóvel dos seus próprios pensamentos. Deitado na sua cama, você não é mais a pessoa agitada que correu o dia todo em 1000 tarefas. Você é agora a consciência profunda e inalterável que se senta para observar essa pessoa. Imagine de forma vívida que você está sentado, completamente calmo, à beira de um rio que flui sem pressa. Cada pensamento, cada lembrança do dia, cada pequena ou grande preocupação que surge é vista apenas como uma folha seca e leve flutuando na superfície dessa água. O ponto crucial é que você não precisa, sob nenhuma hipótese, pular na água fria para tentar agarrar ou tirar a folha. Você apenas observa a folha aparecer, flutuar brevemente e, em seguida, desaparecer na curva do rio, seguindo o seu curso. Quando um pensamento que te causa agitação surgir, como por exemplo, eu esqueci de responder aquele e-mail importante, não se permita ser imediatamente envolvido na narrativa, na história, na urgência. Apenas rotule-o como quem coloca um nome em uma pequena caixa. Ah, veja só, um pensamento sobre um esquecimento. Ao dar um rótulo e uma forma, você o coloca em uma categoria e o impede de te dominar ou de te arrastar para o rio. A folha agora tem um nome, mas ela continua inalterada, seguindo o curso do rio.
E você continua na margem, seco e seguro. O profundo e transformador ensinamento de Epicteto é que o que nos perturba e rouba o nosso sono não são os eventos em si, mas sim o julgamento que fazemos desses eventos, a importância que lhes atribuímos. Um pensamento que surge é, em sua essência, apenas um pensamento, até o momento em que você decide dar a ele um poder emocional imenso. Na margem do seu rio interno, não há espaço para o julgamento agitado, há apenas o espaço da observação tranquila. A sua cama é agora a sua margem completamente segura. Sinta o peso agradável e o apoio total do seu corpo como a sua âncora fixa. O corpo, neste momento, está imóvel, profundamente apoiado. A mente, por algum tempo, vai continuar tentando se mover, criando as suas histórias, mas você está conscientemente escolhendo não ir junto com ela. Inspire e sinta a presença total do seu corpo, a sua solidez na cama. Expire e solte a identificação com os pensamentos que passam. Repita de forma suave, como um mantra que acalma. Eu sou o observador sereno, eu não sou a folha que é levada pelo rio. Essa prática contínua de observação é o verdadeiro e silencioso trabalho de reprogramação do seu sono. O seu subconsciente está absorvendo a lição de que ele não precisa ser dominado pelo caos e pela agitação da mente pensante. Ele está aprendendo de forma definitiva que existe um lugar de paz e estabilidade que é inatingível dentro de você. Se, apesar de tudo, a sua mente insistir em te envolver nas suas histórias, use a sua respiração como um guia suave e confiável. Concentre-se apenas na sensação física do ar entrando e do ar saindo. O som suave e o ritmo constante da sua própria respiração são a prova inquestionável de que você está aqui, ancorado no agora, seguro e imóvel. O rio dos pensamentos vai fluir a noite toda, mas você permanece em paz, na margem, apenas observando. A verdadeira liberdade noturna está em não se permitir ser levado. Lições 7 a 9. A aceitação, o valor inabalável e a simplicidade. Lição 7. O abandono da luta, a força da aceitação. Você consegue perceber o quanto de energia vital você gasta diariamente brigando com o que é, com a realidade que se apresenta? Brigamos internamente com o que acreditamos que deveria ter sido, com o que nos falta no presente e, ironicamente, até mesmo com a nossa própria dificuldade de conseguir dormir em paz. Essa intensa luta interna e constante resistência é o maior e mais voraz ladrão da sua serenidade. A aceitação estoica não é de forma alguma um convite à passividade ou à resignação fraca. Ela é a força tranquila de quem escolhe, conscientemente, parar de resistir à corrente da vida. É a decisão lúcida de dizer: eu aceito a realidade presente deste momento, exatamente como ela é, para que eu possa, com clareza, escolher a minha melhor reação a ela. Neste instante, permita-se que o seu corpo se afunde e se aprofunde um pouco mais na cama, como se a sua massa estivesse se entregando totalmente ao apoio. Imagine que cada músculo do seu corpo está dizendo em voz baixa: eu aceito. O pescoço aceita o peso da cabeça que descansa. O estômago aceita o trabalho silencioso da digestão. A mente aceita que o dia já chegou ao seu fim. A aceitação incondicional é o único caminho que leva, sem esforço, ao sono. A luta, a resistência, é o que te mantém em um estado de alerta. Quando você perceber que a aceitação está difícil e a resistência está forte, utilize a máxima transformadora de Epicteto. Não se perturbe e não gaste energia pelas coisas que estão fora do seu poder de controle. Tente traduzir esse princípio estoico para uma sensação corporal prática. Se, por exemplo, você não tem como controlar um ruído externo, você pode controlar e soltar a tensão desnecessária no seu maxilar ou na sua nuca.
Se você não pode voltar atrás e controlar o passado, você pode certamente controlar a suavidade e a profundidade da sua respiração. O seu foco deve estar sempre no que é maleável e interno. A prática estoica nos ensina a ter a perspectiva de que o universo, a vida, é um sistema vasto e organizado, mesmo que à primeira vista ele possa nos parecer cheio de caos. Marco Aurélio falava da importância da cooperação com a natureza. A natureza essencial do seu corpo, agora, neste momento, é o repouso. Aceite profundamente essa natureza. Ao se permitir descansar, você está, na verdade, cooperando com a ordem do universo e com o seu próprio bem-estar. Imagine que você está segurando uma corda muito tensa e apertada. Essa corda representa toda a sua resistência e a sua necessidade de controle. A cada expiração longa e suave, sinta-se soltando um dedo dessa corda. A cada expiração, deixe a sua mão se abrir um pouco mais. A aceitação é o ato final de soltar a corda. Você não a arremessa com raiva, você apenas deixa de segurá-la com força. Sinta a leveza imediata que surge com o abandono da luta. O seu subconsciente, que trabalha profundamente, absorve a energia da rendição pacífica. Ele entende que você está seguro porque parou de lutar contra o momento. Repita em um silêncio profundo: eu paro de lutar, eu começo a fluir com a vida. Eu aceito o que é e por isso a minha mente está livre para descansar. Deixe que a verdade simples e poderosa dessa frase te guie, sem resistência, para um sono profundamente tranquilo e restaurador. Lição 8. O valor inabalável do ser, além das conquistas. Você já parou para refletir que a sua identidade e o seu valor intrínseco não podem ser medidos pelas caixas de tarefas que você conseguiu marcar durante o dia? A sociedade moderna nos ensina de forma incessante que nós somos tão valiosos quanto a nossa produtividade, tão importantes quanto o nosso saldo bancário ou tão aceitáveis quanto a nossa aparência física. Mas o estoicismo, com a sua sabedoria atemporal, nos convida a descobrir e a ancorar o nosso valor intrínseco, aquele que é inabalável e que não precisa de nenhuma prova externa. O seu valor mais profundo está simplesmente no fato de você ser. Nesta noite de entrega, retire de si, de forma consciente, todos os rótulos externos que você carrega. Não pense em si mesmo como o profissional bem-sucedido, o pai ou a mãe perfeita, ou o parceiro que tem todas as respostas. Pense em si apenas como a consciência que respira e pulsa. Esse é o seu núcleo estoico, a sua cidadela interna mais pura. Ela não pode, de forma alguma, ser roubada por um dia ruim, por um erro cometido ou por uma crítica externa. O imperador Marco Aurélio focava toda a sua atenção na pureza da intenção e na qualidade do caráter. O seu valor real não está em todo o gigantesco volume de coisas que você fez hoje, mas sim em quem você é neste exato e silencioso instante. Escolha ser gentil consigo mesmo. Escolha ser calmo. Escolha ser honesto sobre suas falhas. Esse é o único e verdadeiro padrão de valor que importa quando você se deita para dormir. Se a sua mente insistir em trazer lembranças de erros ou de falhas passadas, não as rejeite, nem as esconda. Apenas olhe para elas com serenidade e diga: eu sou humano. Eu agi com o melhor conhecimento e as ferramentas que eu tinha naquele momento. Meu valor não reside na minha perfeição, mas sim na minha ininterrupta jornada de crescimento. O estoicismo é a filosofia do autoaperfeiçoamento que é feito com gentileza e não com chicotes de culpa. Use a sua respiração ativamente para reafirmar o seu valor mais profundo. Ao inspirar, sinta a dignidade plena do seu ser. Ao expirar, solte o peso esmagador da expectativa de ser alguém perfeito. Traga a imagem mental de um tesouro antigo e sólido que repousa no centro do seu peito. Ele não precisa brilhar ou fazer barulho. Ele apenas é,
em sua solidez. Nenhuma força externa tem o poder de quebrá-lo ou de diminuir a sua importância. Esse tesouro é a sua razão, a sua capacidade inata de fazer as melhores escolhas. Ele está completamente seguro, mesmo que você durma profundamente. O seu subconsciente está agora aprendendo que o descanso não precisa ser conquistado ou merecido com esforço, mas que ele é um direito natural e inalienável de quem reconhece o próprio valor. Repita com a sua voz interior: meu valor é inabalável. Eu sou suficiente apenas por existir e por respirar. Eu descanso em paz profunda com quem eu sou. Lição 9. A simplicidade do momento, reduzindo a vida ao agora. Você já percebeu o quão desnecessariamente complexa a sua mente torna a sua vida? Criamos regras demais para seguir, construímos expectativas demais para carregar e ligamos o nosso bem-estar a milhares de condições do tipo: eu serei feliz se eu conseguir aquilo. A filosofia estoica nos convida a um retorno à simplicidade radical, o ato de reduzir a vida à sua menor unidade temporal possível, que é este exato momento que você está vivendo agora. Deitado na sua cama, o único problema que você realmente tem é este instante presente. E o que é que este instante te pede de volta? Ele te pede apenas quietude. Não há reunião urgente, não há contas a pagar, não há passado a lamentar ou futuro a temer aqui. Há apenas a existência de um corpo que respira e pulsa. Quando a sua mente tentar, por hábito, construir um imenso edifício de preocupações e de cenários catastróficos, derrube-o suavemente, bloco por bloco, usando a pergunta estoica: isso é um problema realmente agora? 99% das vezes, a resposta sincera será não. Marco Aurélio ensinava que a vida deve ser vivida parte por parte. Neste momento, a sua única parte é esta respiração. Não a próxima, não a anterior, apenas a que está acontecendo. Concentre-se apenas na sensação física do ar, que entra pelas suas narinas, e no movimento suave do seu peito. Essa simplicidade essencial desarma o sistema de complexidade que a mente cria. Use a meditação da simplicidade. Feche os olhos e tente reduzir a sua experiência de estar vivo a apenas um dos seus sentidos. Escolha apenas o som, o silêncio da sua casa. Escolha apenas a sensação, o calor do seu cobertor. Escolha apenas a respiração, o movimento redondo e constante. Isso é, verdadeiramente, o suficiente para o seu descanso. O seu subconsciente está aprendendo que a felicidade e a paz não moram na complexidade caótica do futuro, mas sim na simplicidade tranquila e disponível do presente. Repita em voz baixa: eu sou simples no meu ser, minha vida é agora e neste lugar. Eu descanso totalmente no único tempo que eu realmente possuo e controlo. O sono virá de forma natural, quando a sua mente se convencer, de forma definitiva, de que não há nenhuma tarefa mais crucial a ser executada neste momento do que o seu repouso. Lições 10 a 12. A responsabilidade, a transitoriedade e a luz interna. Lição 10. Devolver a responsabilidade ao seu dono. Você consegue sentir o peso desnecessário de carregar as emoções, as escolhas e até a felicidade das pessoas que você mais ama? O excesso de responsabilidade, a mania de querer controlar o bem-estar alheio, é uma armadura pesada que te impede de afundar no sono. A filosofia estoica nos recorda de uma responsabilidade central e intransferível, a nossa própria, e a responsabilidade dos outros, que pertence inteiramente a eles. Devolver a cada pessoa o que é seu é um poderoso ato de liberdade para você e um ato de respeito pela jornada do outro. Nesta noite de entrega, identifique mentalmente o que você está carregando, que na verdade não te pertence. Pode ser a tristeza profunda do seu amigo, a raiva injustificada do seu colega, ou até o medo de falha do seu filho. Imagine de forma suave
que você está segurando pequenos balões coloridos nas suas mãos. E em cada um está escrito o nome de uma responsabilidade alheia. Você não os solta por falta de amor ou por egoísmo, mas sim por um profundo respeito pela autonomia e pelo caminho de aprendizado de cada um. Diga suavemente, usando o fio da sua respiração: eu amo e eu ofereço todo o meu apoio, mas eu não sou o responsável pela escolha, pelo destino ou pela emoção do outro. Eu devolvo a cada pessoa a sua própria e intransferível jornada. Sinta as suas mãos ficarem mais leves, os seus ombros relaxarem e a sua nuca se soltar. O sábio Epicteto nos lembrava de forma lúcida: você pode controlar de forma impecável as suas ações em relação ao seu filho, mas você não pode controlar o resultado final das ações dele. Você pode ser o mais gentil possível com seu colega de trabalho, mas não pode controlar a reação que ele terá. O único caminho para a tranquilidade inabalável é focar a sua energia apenas no que é seu. Use a imagem de um porto seguro e inabalável que está dentro de você. Você é o porto. As pessoas podem ancorar ali por um tempo, se abastecer de afeto e de ajuda, mas depois elas devem, inevitavelmente, partir em suas próprias viagens. O seu papel mais elevado é estar firme e em paz. O seu subconsciente está agora aprendendo a fazer a distinção essencial entre cuidado amoroso e controle obsessivo. Você pode cuidar de quem ama sem precisar controlar o destino alheio. Repita de forma firme e calma: eu cuido de mim e confio no caminho de aprendizado do outro. Eu me liberto do peso desnecessário do mundo. Lição 11. Abraçar a transitoriedade. Tudo passa, inclusive a dor. Você já tentou, de forma inútil, congelar um momento bom para que ele fosse eterno ou resistir a um momento ruim, agindo como se ele nunca fosse acabar? O estoicismo nos convida a abraçar a impermanência como a lei fundamental da vida. Tudo, absolutamente tudo, passa. A alegria intensa, a tristeza profunda e até mesmo a sua dificuldade em dormir agora. A sua preocupação urgente, a sua exaustão física, tudo isso é por natureza transitório. Quando a dor emocional, a ansiedade ou o desconforto vierem, o seu convite é para não lutar contra eles. Apenas observe-os com serenidade e diga, com a convicção da verdade: você está aqui agora. Eu vejo a sua presença, mas como tudo na vida, você também vai passar, vai fluir. Essa é uma técnica mental de dessolidificação das emoções. Você retira o poder da eternidade delas. O imperador Marco Aurélio meditava de forma constante sobre a natureza efêmera de tudo: as pessoas, os grandes reinos, os problemas. A consciência profunda de que tudo é passageiro nos torna paradoxalmente mais gentis com o presente e muito menos apegados ao futuro. Imagine que você é uma montanha muito antiga e sólida. As nuvens, que são as suas emoções e pensamentos, passam rapidamente. A chuva, a tristeza, cai e escorre. O sol, a alegria, brilha. Mas a montanha permanece. A sua essência inalterável não é tocada pelo que passa. Use a sua respiração para fluir com o tempo. Inspire o momento presente, que é calmo. Expire o passado agitado e o futuro temido. Sinta o ar entrando e saindo como a maré que vai e volta, constante, mas nunca a mesma. O seu subconsciente está absorvendo a verdade profunda da mudança constante da vida, o que te liberta da pressão de tentar manter o que é bom ou de tentar evitar o que é mal. Repita em silêncio: eu flutuo em paz com a mudança. O que me incomoda neste momento vai passar. Eu sou a montanha firme e não a nuvem que se dissipa. Lição 12. A luz interior, que ninguém apaga. A cidadela estoica. Você sente de forma inconsciente que a sua luz e o seu valor interior dependem de elogios, de aprovação ou de um sucesso externo constante?
O estoicismo te convida a acender de forma definitiva a sua própria luz interna. O seu caráter inabalável e a sua razão clara são a sua verdadeira cidadela. Um lugar seguro dentro de você que nenhuma força externa, nenhuma crítica ou nenhum fracasso pode invadir ou apagar. Neste momento de repouso, você está, de fato, na sua cidadela estoica. Aqui, o barulho caótico do mundo exterior não tem como entrar. Aqui, os julgamentos apressados dos outros não podem te alcançar ou te ferir. Você é o único governante e o único guardião deste lugar sagrado. Marco Aurélio descreveu essa cidadela com clareza e beleza. Em lugar algum, pode um homem encontrar retiro mais tranquilo ou menos perturbado do que em sua própria alma. Sinta-se envolvido por uma luz suave, calma e quente que nasce no seu centro. Essa luz é a sua capacidade inata de ser bom, de fazer escolhas morais corretas, de ser paciente e justo. Ela não precisa de aplausos externos para existir. Ela apenas é. Se um pensamento de autocrítica destrutiva vier, ele é como uma sombra tentando entrar na sua cidadela. Apenas mostre a ele a sua luz e ele se dissolverá. A crítica só é válida se ela te ajuda a ser uma pessoa melhor. Se ela rouba o seu sono e te atormenta, ela é apenas ruído mental inútil. Use a sua respiração para nutrir essa luz. Inspire a força da sua razão e da sua sabedoria. Expire a escuridão do medo e da dúvida. O seu subconsciente está sendo reprogramado com a ideia fundamental da autossuficiência emocional. Você é, de forma completa e satisfatória, a sua própria fonte de paz. Repita: eu sou a minha própria e inabalável paz. Minha luz interior é forte e constante. Eu descanso na segurança plena da minha alma. Lições 13 a 15. O silêncio, a gratidão e a confiança na noite. Lição 13. O silêncio interno como resposta. Você já reparou o quão rápido o seu sistema reage a cada pequeno estímulo que surge? Um pensamento inesperado, um ruído na rua, uma nova preocupação, e a sua mente já está no modo de resposta automática, tentando falar, julgar ou resolver de forma apressada. O silêncio estoico é a escolha consciente de não responder imediatamente. É a pausa essencial que te dá o poder real de escolher a melhor e mais sábia resposta para cada situação, se for preciso. Deitado, treine a arte do não agir ou do silêncio do coração. Se um pensamento de raiva ou injustiça vier, apenas o observe e permaneça em silêncio. Se um pensamento de urgência surgir e te exigir ação, apenas o observe e permaneça em silêncio. O silêncio é o seu escudo protetor mais eficaz contra o caos interno. Epicteto ensinava uma verdade profunda. É impossível começar a aprender o que se pensa que já se sabe. Agora, você não precisa saber de nada. Você precisa apenas escutar atentamente o silêncio que reside por trás de todo o barulho. Imagine que a sua mente é uma sala de aula muito barulhenta, cheia de alunos agitados, os pensamentos. Você é o professor que entra e simplesmente fica em pé, em silêncio absoluto. Aos poucos, o barulho vai diminuindo e se dissipando, porque a sua presença calma é muito mais forte do que a urgência de falar. Use a sua respiração como o marco zero do silêncio. A cada expiração que você faz, sinta e escute o som da calma se estabelecendo. O som que você ouve é, na verdade, a sua mente parando de criar ruído. O seu subconsciente está aprendendo que o poder verdadeiro não está na voz alta, mas sim na quietude e na pausa. Repita de forma suave: eu sou o silêncio. Minha calma é a minha resposta mais forte. Eu descanso em paz profunda. Lição 14. O inventário da gratidão simples, antes de dormir. Você tem o hábito mental de focar nas falhas do dia, nos erros cometidos ou no que faltou para que fosse perfeito?
O estoicismo não é uma filosofia apenas sobre suportar o sofrimento, mas também sobre valorizar e honrar profundamente o que se tem de bom. A gratidão noturna é um poderoso ato de reprogramação mental. Ela desvia o seu foco de forma consciente da sensação de escassez para a abundância do que é simples e já está disponível. Antes de dormir, resista à tentação de listar apenas as grandes conquistas. Faça um inventário da gratidão simples, a água quente do seu banho, o travesseiro macio que te apoia, o fato de você ter um corpo saudável que respira sem a sua ordem, o abraço sincero que você deu ou recebeu, o copo de água fresca que te saciou. Marco Aurélio era grato pelas pessoas que o ensinavam e pelas circunstâncias difíceis que testavam e aprimoravam o seu caráter. A gratidão é a lente mental que permite ver o lado bom e instrutivo de tudo o que acontece. Imagine que cada item da sua gratidão é uma pequena luz acolhedora que se acende ao redor da sua cama. As luzes não são ofuscantes, são gentis e são suficientes para afastar a escuridão. Elas criam um ambiente imediato de segurança e acolhimento. Use a sua respiração para sentir a gratidão profundamente. Inspire a lembrança de algo bom e simples. Expire a satisfação e o contentamento. O seu subconsciente está aprendendo que a vida é suficiente e que há segurança. Repita de forma tranquila: eu sou grato pelo simples e pelo essencial. Eu tenho o suficiente para o meu repouso. Minha mente se acalma na abundância do presente. Lição 15. Confiar no escuro, a sabedoria da noite. Você sente um medo instintivo da escuridão? A escuridão não deve ser vista como a ausência de luz ou como um perigo. Ela é o tempo sagrado em que a luz do dia está trabalhando em outro lugar, te preparando e te reparando para o amanhã. A noite é um laboratório silencioso de sabedoria onde o seu corpo se conserta e a sua mente processa informações sem a sua interferência consciente. Confiar no escuro é o ato de confiar no processo orgânico da vida. Deitado, entregue-se completamente à escuridão. Ela é a sua aliada silenciosa e protetora. Ela não te julga pelos seus erros. Ela apenas te acolhe para o trabalho essencial de reparação. Sêneca falava sobre o ciclo natural e imutável da vida. A noite é a pausa necessária e crucial para que o novo dia possa emergir. Você não questiona o sol sobre quando ele vai nascer. Você apenas confia no ciclo. Aprenda a confiar, com a mesma certeza, no ciclo do seu próprio descanso. Imagine que o escuro é um cobertor pesado, denso e muito protetor. Ele te envolve totalmente, te acalma profundamente e te isola do excesso de luz e de estímulos do dia. Debaixo dele, você está seguro e invisível para todas as cobranças. Use a sua respiração para sentir a confiança se instalar. Inspire a entrega total. Expire o medo do desconhecido. O seu subconsciente está sendo reprogramado para ver a noite como um tempo de cura e de absoluta segurança. Repita com convicção suave: eu confio no escuro. A noite trabalha em silêncio por mim. Eu me entrego totalmente ao ciclo sábio da vida. E lições 16 a 18. O desapego, o luto e a ação correta. Lição 16. O desapego das opiniões alheias, o escudo da virtude. Você se pega pensando e repensando o que os outros disseram ou podem vir a pensar de você? A aprovação externa é um mestre tirano que suga a sua paz e te impede de dormir. O estoicismo ensina com clareza que a sua virtude e o seu caráter são o único tesouro que realmente importa, e ele não pode ser afetado ou diminuído pela opinião volátil de mais ninguém. Nesta noite, solte de forma consciente a necessidade de ter sempre razão, de ser constantemente elogiado ou de se justificar para todos. Esses são laços invisíveis que te prendem ao julgamento alheio. Corte-os
suavemente com a sua aceitação. Marco Aurélio era claro em seus escritos: se fores angustiado por qualquer coisa que é externa, não é a coisa que te perturba, mas o teu próprio juízo sobre ela. O julgamento do outro só te atinge e só tem poder se você der permissão para isso. Retire essa permissão agora. Imagine que você está vestindo uma armadura de luz pura, que só tem a função de proteger o seu interior. O que os outros dizem são apenas flechas mentais que batem na armadura e caem no chão sem te ferir. O que importa é a sua intenção e a sua ação correta durante o dia. Use a sua respiração para reforçar o seu escudo. Inspire a sua firmeza moral e o seu valor. Expire a preocupação inútil com o que não te pertence. O seu subconsciente está aprendendo a independência emocional. Repita: minha paz não depende em nada do que o outro pensa. Eu sou livre em meu valor. Eu descanso com integridade total. Lição 17. O luto do dia imperfeito, fechando o ciclo. Você se deita com um peso no estômago por causa das coisas que não saíram como você planejou? O dia nunca é perfeito. Ele é sempre uma mistura de acertos, erros e imprevistos. O luto estoico é um ritual noturno para aceitar o dia como ele foi, sem querer reescrevê-lo ou editá-lo. É o fechamento completo do ciclo. Permita-se sentir a pequena frustração ou a tristeza pelo erro cometido. Não a ignore ou a reprima. Apenas a acolha por um breve instante e diga: foi o que foi possível. Eu tirei o meu aprendizado e agora eu o deixo ir para trás. Isso é um luto suave e essencial para o sono. Sêneca diria: não é por serem difíceis que não ousamos, é por não ousarmos que as coisas se tornam difíceis. A dificuldade em soltar o dia é a sua resistência em aceitar o limite humano e a imperfeição. Imagine o dia de hoje como um livro que você acabou de ler por completo. Você pode ter gostado de algumas páginas e detestado outras, mas o livro está agora inalteravelmente fechado. Você não pode voltar e mudar as palavras. Apenas coloque o livro na sua mesa de cabeceira. Amanhã você vai pegar um livro novo, o novo dia. Use a sua respiração para virar a página. Inspire o aprendizado que você ganhou. Expire o arrependimento e a culpa. O seu subconsciente está sendo reprogramado para soltar o passado. Repita: o dia está encerrado e não pode ser refeito. Eu perdoo o que não foi perfeito. Eu fecho o ciclo e descanso profundamente. Lição 18. A ação correta do repouso, a próxima virtude. Você tem a ideia de que a virtude é só para grandes feitos heróicos e públicos? O estoicismo nos ensina que a virtude é a ação correta e apropriada para o momento presente. Neste momento, a ação mais virtuosa, a mais corajosa e a mais sábia que você pode realizar é descansar. O sono não é apenas uma necessidade biológica. É o seu dever moral para consigo mesmo. Deitado, sinta a dignidade plena do seu repouso. Você está agindo com sabedoria, ao saber a hora certa de parar, com temperança, ao não exagerar no esforço, e com justiça, ao dar ao seu corpo e à sua mente o que eles merecem. Marco Aurélio via a vida como uma série contínua de pequenas ações. A sua pequena e correta ação agora é a entrega ao sono. Honre essa ação como a mais importante da sua noite. Imagine que você está realizando a ação perfeita, sem esforço ou luta, apenas com a entrega completa. Esse é o seu maior feito estoico do dia. Use a sua respiração para celebrar essa virtude. Inspire a honra. Expire a satisfação de um dever bem cumprido. O seu subconsciente está aprendendo que o descanso é um ato de força e de virtude. Repita: eu realizo a ação correta para mim. Eu sou virtuoso no meu repouso. Eu durmo com a consciência completamente tranquila. Lições 19 e 20. O acordo e a despedida calma. Lição 19. O acordo com o subconsciente. A semeadura.
Este é o momento sagrado e final para fazer um acordo suave e firme com a parte mais profunda da sua mente. O seu subconsciente é, na verdade, o seu aliado mais poderoso e leal. Ele trabalha incansavelmente enquanto você dorme, costurando a sua realidade a partir das sementes que você planta. Neste momento, você planta as sementes da calma inabalável, da força serena e da sabedoria no lidar. Escolha 3 frases simples e repita-as com convicção e suavidade. Eu sou forte o suficiente para enfrentar o amanhã com clareza e calma. Eu escolho a minha resposta e não me permito cair na minha reação impulsiva. A paz é o meu estado natural e eu volto para ela agora. Sinta cada frase se instalar em um lugar seguro dentro do seu peito, como uma verdade fundamental. Elas são os comandos operacionais que o seu subconsciente vai executar e processar enquanto você dorme profundamente. Epicteto ensinava que a repetição constante de princípios verdadeiros é a chave para construir um caráter estoico e firme. Use a noite como o seu laboratório de repetição e de cura. Use a sua respiração para entregar a sua semeadura ao campo da mente. Inspire a verdade das frases. Expire a confiança incondicional no processo. O seu subconsciente está recebendo a ordem de paz. Repita: meu subconsciente me protege. Ele me prepara para a calma. Ele me guia sempre para o bem. Lição 20. A despedida suave, o encerramento e o sono. Chegamos ao ponto final da nossa jornada noturna. Você está agora na soleira, pronto para atravessar a ponte para o sono. Este é o momento da despedida calma, o último ato de entrega total. Solte o peso de todas as palavras que escutou. Solte o peso de todas as lições aprendidas. O que foi útil ficará gravado no seu interior. E o que não foi, a noite levará embora. Você não precisa se lembrar de nada de forma consciente. Apenas do fato de que você está completamente seguro, completamente apoiado e em paz. A sua mente está visivelmente mais silenciosa. O seu corpo está agradavelmente mais pesado. A sua respiração é suave e lenta. Marco Aurélio nos lembrava, em seus últimos escritos, a vida de um homem é o que os seus pensamentos fazem dela. E agora, os seus pensamentos são simplesmente de paz profunda. Imagine que você está descendo uma escada suave, escura e espiralada. A cada degrau que você desce, você se aprofunda um pouco mais no relaxamento e na entrega. Solte todos os sons externos. Solte todos os cheiros e sensações ativas. Sinta o peso dos seus braços, que agora estão moles e pesados. Sinta o peso das suas pernas, que se afundam no colchão. Sua mente está ficando agradavelmente pesada e lenta. Você está quase na porta do sono. O sono se aproxima como um abraço familiar e quente. Você confia e se entrega sem resistência. A paz inunda todo o seu ser, da cabeça aos pés. Durma, repita suavemente até que o sono te leve. Eu me entrego, o sono me acolhe, eu descanso profundamente agora.